Sonhos. Todas as pessoas sonham com uma vida mais confortável, em poder prover uma vida digna para a sua família, ou ter uma vida melhor do que a sua vivida na infância. E ainda, se for possível, adicionando aquela ponta de luxo em alguns momentos, porque ninguém é de ferro. Um churrasco com os amigos no fim de semana, aquela viagem tão sonhada, sabe, para uma Europa, para algum país a se descoberto, ou então uma casa para chamar de sua. Sem dúvidas, todos nós temos nossos próprios sonhos e objetivos. Contudo, infelizmente, nem todos poderão ver os seus sonhos serem concretizados. E sabe o porquê? Porque alguns indivíduos deixam seu destino na mão de outras pessoas. Invariavelmente, cedo ou tarde, se não tomarmos a rédea da situação, nosso destino será decidido por outras pessoas. Então, temos que proativamente moldar o nosso futuro. Muito boa noite a todos. Eu me chamo Ricardo Ramos e essa noite eu vou apresentar para vocês alguns comportamentos que são essenciais para aquelas pessoas que querem e almejam alcançar a independência financeira e controlar o seu próprio destino. Para me apresentar, antes de iniciarmos, eu sou engenheiro eletricista formado pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, com MBA em vendas pela PUC no Rio Grande do Sul, e eu trabalho aí há mais de 10 anos atuando junto à indústria em aplicações e negociações internacionais, visando prover soluções para aumentar a competitividade dos meus clientes. Paralelamente, eu também atuo como consultor financeiro na W1 Consultoria. E eu utilizo nessa função toda a base que eu construí aí pelos anos na indústria para conseguir apoiar os meus clientes em busca da tão sonhada independência financeira, montando planos, estruturando essa estratégia para que as pessoas possam progredir em busca dos seus objetivos. E essa noite, eu fui convidado aqui pela Aline, a qual eu agradeço muito o convite para falar para vocês. E eu conheci a Aline pelo também a minha atuação dentro do Toastmaster, no qual hoje eu atuo como voluntário, exercendo as funções de tesoureiro e de diretor de logísticas dentro do clube de Curitiba. Pois bem, hoje, pessoal, quando a gente vai falar em independência financeira, qual que é o grande ponto? Muitas pessoas hoje estão buscando mais os conceitos para conseguir alcançar, mas é fato que a população brasileira, no geral, carece muito de educação financeira. Nós não abordamos esse tema dentro das escolas, não falamos dentro de casa ou com os nossos amigos. Há um clichê muito grande. E, atualmente, com o avançar da internet, com mais informação disponível, que as pessoas estão começando a buscar e entender o que é possível e o que não é possível fazer. Mas, ainda assim, existem muitas daquelas que ficam perdidas. Eu aprendi um monte de coisa ali vendo os vídeos no YouTube, lendo livros, mas eu ainda não sei por onde começar. E a ideia dessa noite é justamente falarmos da base. Aqui eu apresento para vocês, dentro do conceito da consultoria financeira, o que nós falamos sobre como a estrutura, os pilares para montar o caminho para se alcançar a independência financeira. Veja que temos vários itens, mas em especial, a base dessa pirâmide, ela é constituída de comportamentos, São questões comportamentais que vão definir toda a nossa estrutura. E sem eles, qualquer coisa que tentamos montar terá um potencial muito grande de ruir com o passar do tempo. Então, vamos focar nesse pilar aqui de baixo, certo? Para começarmos, o que eu quero
mostrar para vocês. Primeira coisa, uma quebra de paradigma. Para vocês, o que é ser próspero? Esse é um ponto que muitas pessoas acabam se confundindo, né? Ou tendo uma percepção errada sobre a que é a prosperidade e, por isso, deixam de lado a educação financeira, usando isso até mesmo como uma desculpa. Quando a gente fala de prosperidade, esse é um quesito que ele é universal, né? Mas algumas pessoas têm esse paradigma e a gente ouve muito as pessoas falarem: isso não é para mim, eu não tenho uma renda boa, né? Eu não ganho o suficiente para investir, é uma coisa muito longe da minha realidade. Mas será mesmo? Será realmente que você precisa ser, vamos dizer assim, com as palavras mais diretas, ser rico, ter muito dinheiro para poder prosperar? Na realidade, não. Se pegarmos a definição de prosperidade, a prosperidade ela está relacionada com a satisfação com uma realização. Então, se uma pessoa ela consegue sair de uma situação no qual ela tem uma renda e ela consegue melhorar um pouco essa renda e já traz a satisfação para ela já prosperou, independente do quanto que ela ganhou nesse percurso. Então, sim, prosperidade, ela é para todos. E eu trago aqui um exemplo para mostrar isso em mais detalhes. Vejam só, imaginemos um casal ali que está no começo da sua vida, mas que já consegue ter uma renda ativa de 10 mil reais mensais. Então, ou seja, aqui já vai um primeiro conceito, né? A renda ativa, ou seja, eles trabalham todo mês e em troca desse esforço, eles recebem esse valor, né? Depende do trabalho deles. Mas vamos colocar que esse casal também resolveu pensar no seu futuro e começou a investir todos os meses 10% dessa renda, ou seja, R$ 1.000, para alcançar a sua independência financeira. Se considerarmos, né, as taxas, as rentabilidades médias do mercado ao longo dos últimos anos e também os índices de inflação no nosso país, em questão de 37 anos, esse casal ele poderá ter acumulado um patrimônio de 1,8 milhões de reais, o que seria suficiente para gerar uma renda passiva, ou seja, aquela que eles não precisam trabalhar para gerar, eles podem ficar quietinhos, só aproveitando em casa, curtindo a vida, que o dinheiro vai estar pingando na conta deles, uma renda passiva equivalente a 100% da renda, né, atual deles quando eles começaram a investir. Então, aqui é o conceito realmente da aposentadoria, no qual eles chegam no momento que eles trocam a renda passiva, a renda ativa, pela renda passiva. Mas vejam só, se a gente pegar um segundo casal, mas que agora tem uma renda relativamente menor, ali trabalhando na casa de R$ 1.000 mensais, né? Praticamente aí o salário mínimo está um pouquinho maior do que isso. Esse mesmo casal, se tiver o mesmo padrão de comportamento de acumular 10% da sua renda e investir em um patrimônio, nos mesmos 37 anos, eles vão acumular R$ 184 mil, que gera uma renda passiva de R$ 1.000 mensais. Vejam que, em termos dos números absolutos, há uma diferença considerável. Mas se relevarmos em consideração a renda dessa família, o ganho vai ser igual, é de 100%. Então, não importa se você ganha muito ou se você ganha pouco. Você pode prosperar desde que você tenha esse comportamento, adote isso na sua vida. Um outro quesito que a gente acaba vendo muito é a questão do ser ou parecer. Hoje, né, somos instigados muito pela mídia, pelas redes sociais, a aderir certos padrões, a viver em um padrão de vida muito além das nossas capacidades para demonstrar um status. Não é verdade? Somos instigados a comprar marcas famosas, a ter um carro 0 quilômetro,
a um celular top de linha. E com as redes sociais, essa busca pelo status se intensificou tanto que até surgiram novas profissões, como os influenciadores digitais. Eles são tão aclamados que isso funciona quase como uma religião. O influenciador, ele é uma entidade que as pessoas seguem, né, seguindo os padrões que eles definem no dia a dia. Só que seguir esses padrões, né, manter esse padrão de vida tem o seu custo. E ele pode, muitas vezes, impactar no teu futuro. Se formos pensar no quesito de educação financeira, vale sempre a gente aquela reflexão do qual é o benefício daquela compra. Porque se a gente pegar o exemplo do influenciador digital, muitas vezes aqueles itens que ele está adquirindo, ele deixa de se tornar um gasto para se tornar um investimento, porque ele consegue, ao vender a imagem, gerar uma renda para ele. Então, quanto mais seguidores, mais dinheiro ele está gerando. Porém, isso não se repete para a grande maioria das pessoas que estão seguindo aquele padrão de vida, né, que estão sendo mobilizadas a seguir aquele padrão. E aí vale essa reflexão. Será que aquele item que você está comprando, qual que é o valor que ele vai agregar na sua vida? Se você comprar algum mais simples ou de uma marca mais simples, vai ter alguma diferença significativa? Você vai deixar de se satisfazer com aquela compra? Colocando isso em mente, nós conseguimos trazer um equilíbrio muito grande para a nossa vida. E aí nós entramos em mais um ponto, que é a questão, né, da questão do futuro antes do presente. Esse ponto eu até trouxe aqui a imagem, assim, relembrando a questão do filme, né, De Volta para o Futuro, que parece ser algo bem utópico no quesito da gente pensar lá na frente antes de viver o presente. Isso tem muito a ver com essa consciência. Mas imagina, assim, é muito natural nós, seres humanos, vivermos mais o presente e esquecermos do futuro. Isso remete à nossa herança genética. Se a gente pegasse o DeLorean, lá do filme De Volta para o Futuro, e regressássemos 12 mil anos aí no tempo, o que a gente encontraria seriam sociedades humanas que eram formadas basicamente por caçadores e coletores. Então as pessoas, todos os dias, buscavam alimento, né, colhiam frutos, ervas, raízes, caçavam animais para o consumo imediato. Eles não tinham tecnologia, conhecimento ou recursos para armazenar esses itens por longos períodos de tempo. Então, naturalmente, o foco deles estava no viver o hoje. Nossa sociedade evoluiu, né, desenvolvemos a agricultura, posteriormente a indústria, mas essa herança genética ela vem até os dias atuais. Então, é muito natural para nós, ao vermos um dinheiro ali disponível para a gente, nossa conta bancária, ou no cartão, o limite do cartão de crédito disponível, nós pensarmos no hoje, né? Pensarmos no nosso conforto, em comer bem, né? Em trazer conforto para a nossa vida. E aí a gente tem que bolar estratégias para quebrar esse ímpeto. E como que a gente faz isso? Como podemos fazer para quebrar esse instinto que é natural do nosso ser? Bem, não é algo simples, realmente. Exige muita força de vontade, mas há algumas estratégias que podemos fazer. Uma delas é aquela quesito. Se uma vez que a gente utiliza pelo recurso está disponível, vamos simplesmente não deixá-lo lá. Então, aqui que a gente fala no quesito educação financeira, de você investir no futuro antes do presente. Então, você, ao receber a sua renda, ao invés de sair consumindo e investir somente aquilo que sobrar, você faz o contrário. Você se programa para lá no início, você já colocar a parte do que você está disposto a investir no seu investimento.
poxa, todos os meses a gente assina vários serviços, Amazon Prime, Netflix, Spotify, várias outras contas que programaticamente vão debitando do nosso orçamento. Por que não fazer o mesmo com os investimentos? Então, se a gente programar, aquele dinheiro já sai da nossa conta e não contamos mais com ele. Assim, podemos ter uma consciência muito tranquila de que o nosso futuro vai ser construído e assim teremos o restante do nosso salário para poder usufruir da nossa vida, já tendo garantido aquela nossa reserva. E vejam só, eu trouxe aqui um gráfico que mostra em mais detalhes o impacto disso no longo prazo. Vocês lembram da família que eu comentei sobre a renda de 10 mil? Então, eles estariam juntando R$ 1.000 todos os meses. Olhem como que esse valor ele cresce ao longo do tempo. Só que é importante notar que aqui, se aplica aquelas regras matemáticas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é nem o propósito isso se tornar uma aula de matemática. Mas lembrando do uso dos juros compostos, eles vão influenciar nesse nosso cálculo com algumas variáveis. Uma, o montante que a gente tem, acumulado. Segundo, a nossa taxa que a gente vai estar recebendo de rendimentos. Mas o item mais favorável é o tempo, que inclusive está na potência do cálculo de juros compostos. Então, ele tem um poder de impacto nesse montante muito grande. Por isso a importância de você sistematicamente investir e começar o mais cedo possível em sua vida. Porque o efeito ao longo do prazo é que vai trazer grandes benefícios. Vejam só nesse exemplo aqui. Aqui, então, como eu comentei, é o gráfico da evolução patrimonial do casal número 1, que recebe seus R$ 10.000 por mês e está juntando dinheiro pensando na educação financeira. Vejam que esse casal ele levará cerca de mais de 7 anos e meio para conseguir acumular os primeiros R$ 100.000 de patrimônio. Isso considerando uma rentabilidade média ali na casa de 130% do CDI, que é a nossa taxa básica de juros. Mas vejam como que o efeito dos juros ele é positivo. Para alcançar o segundo R$ 100.000, eles não vão precisar mais de 7 anos e meio. Agora, eles precisam de menos tempo. Eles vão precisar um pouco menos de 5 anos para atingir a casa dos R$ 200.000. E assim essa curva ela vai se acelerando, cada vez mais na vertical. Se, por exemplo, pegarmos lá na frente, quando a gente bate a faixa de 1.200.000, a gente precisa de 12 meses para chegar a 1.300.000. Então, aqui que é a grande importância. Se a gente tem esse gráfico aqui, considerando 35 anos, se eu começo nos meus 20, eu posso chegar no nível de patrimônio que eu posso me aposentar aos 55 de uma forma muito tranquila. Mas quanto mais eu postergo esse meu percurso de investimento, eu tenho duas situações. Ou eu vou atrasar essa minha data possível de liberação da minha aposentadoria privada, ou então eu terei que comprometer uma parte maior da minha renda mensal para montar esse meu patrimônio e conseguir acelerar essa curva. Bem, por fim, eu gostaria também aqui, o último item, que é super importante, é o quesito paciência. A paciência é extremamente importante, porque se não tivermos a paciência, a gente pode cair em duas situações. Uma, desanimar com o nosso plano, o que acontece aí com grande parte das pessoas. Você começa a colocar nos investimentos, mas a gente não vê eles progredindo, e aí a pessoa desanima e para de fazer esses investimentos mensais, ou então a pessoa acaba buscando soluções milagrosas, mas elas não existem. Então, se você ouvir alguém prometendo
ganhos astronômicos em um curto espaço de tempo, ou essa pessoa é muito ingênua, quem está te oferecendo, ou, mais provável, ela está tentando te aplicar um golpe. Provavelmente você deve estar entrando em alguma oferta aí de pirâmide, ou alguma situação que você corre um sério risco de perder o teu dinheiro investido. Então, aqui, a paciência é essencial. Os investimentos, eles retornam, mas eles levam tempo para apresentar resultados significativos, né, e consistentes. E isso é importante porque todo investimento ele vai ter esse perfil. Tá? Quando a gente fala de investimento, a gente tem 3 itens nele que montam a base de qualquer investimento. Né? Esses itens, esses fatores, eles estão ligados à rentabilidade, que é aquele fator que todos vão buscar. Né? Nós queremos que o dinheiro, né, quando a gente empresta o nosso dinheiro à instituição financeira, ela nos pague um valor em troca. Mas também a gente tem o quesito de liquidez, que é, ou seja, quando que o meu dinheiro vai estar disponível, e o item de segurança, né, o quanto que o meu valor ele pode oscilar ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de investimentos, normalmente eu consigo juntar 2 desses fatores em quesitos positivos. Então, eu vou ter um dinheiro que ele me traz uma liquidez muito grande, ou seja, eu consigo acessar ele o tempo todo com uma segurança, né, boa, ou seja, o valor do patrimônio normalmente eu consigo só ter ganhos, dificilmente eu vou ter uma perda, ou então essa perda é muito limitada. Nesse tipo de investimento, o que acontece? Eu acabo perdendo o fator rentabilidade. A minha rentabilidade naturalmente será menor por eu juntar a liquidez e a segurança. Exemplos aqui de investimentos como esses, aqui a gente fala da poupança, ou então de investimentos de curto prazo, né, como vinculados aí à taxa Selic. Quando eu junto a rentabilidade mais a segurança, eu tenho que privar de tempo do meu dinheiro. Então, eu disponibilizo aquele valor para a instituição, que irá fazer os investimentos, mas eu garanto para ela que eu vou deixar o meu dinheiro travado por um determinado tempo. Então, eu não tenho essa liquidez. Agora, se eu quero ter a liquidez e ainda assim eu quero ter a rentabilidade, eu acabo privando da minha segurança. Eu tenho que buscar aplicações de mais alto risco, né? Então eu terei oscilações maiores, mas eu posso ter esse benefício de ter uma rentabilidade muito boa. Então, com esse triângulo, eu posso equilibrar uma carteira de investimentos para que a gente tenha, pensando num quesito completo, tanto aplicações de curto prazo para proteção, como uma reserva de emergência, até para aqueles itens de médio e longo prazo, e assim você ter todo um equilíbrio para os seus investimentos. Tá? Então, para concluir, pessoal, grande parte assim, da parte da educação financeira, a parte mais essencial é você tomar essa consciência, é saber como lidar com o seu dia a dia, porque aí assim você constrói essa estrutura para aí sim você começar a evoluir. E aí com essa base você corre bem menos riscos, se você for trabalhar com uma aquisição de um bem, se você vai trabalhar com investimento e em busca de todos os seus sonhos. Tá? Então, com isso, aqui eu concluo, né, o que eu tinha para passar para vocês hoje. Agradeço pela atenção e pelo tempo disponibilizado e deixo aqui o meu contato. Caso vocês tenham dúvidas ou questões que queiram conversar em mais detalhes, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, que eu teria o maior prazer em conversar em mais detalhes sobre esses assuntos. Muito obrigado.